Graça e paz, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Mais um vídeo da série Minuto Metanoia. Desde já quero pedir para você dar aquela forcinha aí para o nosso canal, para que a gente possa propagar o Evangelho, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo em nome de Jesus, já deixa teu joinha aí para fortalecer o nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês neste vídeo sobre uma história do jovem lunático que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, do versículo 14 ao versículo 21. Você vai encontrar a história de um pai desesperado que leva o seu filho, que estava completamente possesso por espíritos malignos, para que os discípulos de Jesus pudessem ajudá-lo a resolver aquele problema. Jesus não estava presente, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, onde acontecem coisas maravilhosas. Eles têm aquela experiência da transfiguração, onde o rosto de Jesus e as suas vestes se resplandecem. Eles têm aquela visão de Moisés e de Elias, né, que simbolizavam a lei e os profetas, dando respaldo ao ministério de Jesus. E o ministério de Jesus que complementava aquele ministério profético e as leis, que a lei se completa em Cristo. Então Jesus desce no monte, os discípulos Pedro, Tiago e João completamente extasiados ainda daquela experiência, e quando de repente eles estão descendo, eles se deparam com aquela multidão, aquele grande alvoroço, e um pai desesperado ali no meio dos discípulos, e Jesus pergunta o que está acontecendo, e aquele pai diz: mestre, eu trouxe meu filho que é lunático para que os teus discípulos me ajudassem, mas os teus discípulos não puderam expulsar o demônio, não conseguiram libertar o meu filho. E Jesus olha para os discípulos e diz: ó homens de pequena fé, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? E Jesus repreende aqueles demônios, liberta aquele jovem. E Jesus começa a caminhar, e os discípulos, eu imagino, um olhando para o outro, todos desconfiados, ressabiados, o que havia acontecido. Nós andamos com Jesus, nós estamos caminhando com Jesus, porque nós não tivemos autoridade para expulsar aqueles demônios. O que aconteceu? Por que nós não tivemos autoridade para libertar aquele jovem? E imagina alguém cutucando Pedro e dizendo: Pedro, você que tem mais intimidade com o homem, vai lá. João, você que é o apóstolo mais querido, vai lá, chega junto. Pergunta para ele: por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? Por que nós não conseguimos ajudar aquele jovem, aquele pai que estava desesperado? E um dos discípulos vai até Jesus e pergunta: mestre, por que não conseguimos expulsar aqueles demônios? E Jesus fala: por causa da vossa pequena fé. Querido, e Jesus completa dizendo: porque se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte: passa daqui para lá, e nada será impossível, e será feito. E Jesus ainda termina completando e dizendo assim: esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu pergunto para você, meu amado irmão, o que Jesus estava querendo dizer? Que Jesus diz que os discípulos tinham pequena fé. Mas logo em seguida Jesus compara a fé com um grão de mostarda. E a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo de número 4, versículo 31 e 32, a Bíblia diz que o grão de mostarda, ele é o menor dos grãos. Mas Jesus diz que a fé deles era pequena, homens de pequena fé. Será que Jesus estava comparando a fé deles com o tamanho de um grão de mostarda? Mas Jesus já falou que a fé deles era pequena, o grão de mostarda é o menor dos grãos. Mas como que ele disse que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte: passa daqui para lá, e nada será impossível? Preste bem atenção, Jesus não estava comparando, Jesus não estava falando de tamanho de fé, Jesus não estava comparando a fé deles, era do tamanho de um grão de mostarda. Jesus estava dizendo: se tiveres fé como um grão de mostarda. Por quê? Como eu disse, em Mateus capítulo de número 4, versículo 31 e 32, diz que o grão de mostarda é o menor dos grãos.
mas quando ele é plantado, ele se torna a maior das plantas, das hortaliças. Se você for ver, se você for pesquisar o grão de mostarda, ele não é o menor dos grãos, né? Tem outros grãos menores, mas Jesus estava fazendo analogia de um grão que é pequeno. Mas quando você planta este grão, ele se torna uma árvore imensa. Ela pode chegar até 3 metros de altura, onde as aves, os pássaros fazem ninhos, pousam nesta árvore. Ou seja, é algo pequeno, mas quando é plantada numa terra fértil, ele se torna algo grandioso. Era isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Jesus estava querendo dizer 2 coisas neste texto. Primeiro, que a fé deles precisava ser uma fé plantada em uma boa terra. E uma fé que cresça. Não pode ser uma fé estagnada. Talvez muitos demônios que se levantaram contra a tua vida, áreas da tua vida que estão aprisionadas, querido. Talvez você precise exercitar a tua fé. Talvez você precise sair de um estágio de fé de comodismo, uma fé estagnada, uma fé paralisada pelas adversidades. Sabe por quê? Porque quando as dificuldades vêm contra a nossa vida, a tendência é a nossa fé ser paralisada. Você lembra quando Pedro estava no barco, Jesus estava orando no monte, e Jesus desce do monte e o barco já estava ao longe. E Jesus começa a andar por cima do mar em direção ao barco. E uma tempestade, uma grande tempestade vem sobre aquele barco. E os discípulos olham e enxergam alguém de branco vindo, andando sobre as águas, e Jesus, todos ficaram assombrados, achando que era fantasma. E Jesus grita: não sou eu, calma meus filhos, não se preocupem, sou eu. Pedro diz: mestre, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. E Jesus diz: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro estava olhando para Cristo. A fé de Pedro naquele momento estava no auge. Pedro teve um pico de fé, de um êxtase tão grande, meu irmão. Pedro estava caminhando em direção a Cristo. Mas quando Pedro começa a tirar os olhos de Cristo e começa a olhar para os problemas, começa a olhar para aquela tempestade, para aquele mar bravio, para aquelas ondas altas, Pedro começa a afundar e Pedro começa a clamar ao mestre: mestre, me ajude, eu estou afundando. E Jesus estende as mãos para Pedro e diz: ó homem de pequena fé. A fé de Pedro era pequena, mas mesmo assim ele andou. Mas por que ele afundou? Porque ele deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para as dificuldades, para os problemas, para as tempestades que estavam vindo naquele momento contra aquele barco. Eu quero te dizer, querido, através dessa palavra, não olhe para as tempestades, não olhe para as crises, não olhe para os problemas. Não olhe. Continue olhando para Cristo. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas que têm se levantado contra a tua vida. Olhe somente para a solução, para aquele que te chamou, para aquele que te convocou para essa missão. Porque grande são as coisas que ele tem para fazer através da tua vida. A tua fé precisa ser uma fé crescente. A tua fé não pode ser uma fé baseada em circunstâncias, em condições humanas. A tua fé não pode ser uma fé baseada, querido, no ver. A tua fé, ela precisa ser algo sobrenatural. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Antes mesmo de você ver o milagre acontecendo, ele já precisa ter sido gerado aqui e aqui, dentro do teu coração, dentro da tua mente. Comece a profetizar coisas boas, pare de reclamar, pare de olhar só para as dificuldades. Porque é nesse momento que a tua fé, ela se estagna, ela é paralisada. Porque Deus quer saber quem você é de fato, não é quando está tudo dando certo. Deus quer ver se você realmente é discípulo de Cristo. É na hora que está dando tudo errado, é na hora das adversidades, é na hora dos problemas. Quando está tudo bem, é mó fácil, querido, você ser cristão, você acreditar em Deus, mas quando as coisas começam a dar errado, é aí que Deus quer ouvir as palavras que saem da tua boca, se são palavras de bênção. Você tem profetizado que o Senhor é o Senhor da tua vida, independente do que aconteça. E Jesus, ele completa no final, dizendo, versículo 21, do capítulo que nós acabamos de ler, 17, versículo 21, Jesus diz assim: mas esta casta de demônios não pode ser expulso senão por meio de oração e jejum. É a segunda coisa que Jesus estava querendo dizer. Primeiro, que a tua fé precisa ser uma fé crescente. A tua fé não pode ser paralisada pelos problemas, pelas adversidades. A segunda coisa que Jesus estava querendo dizer,
que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. Quando Jesus diz, querido, que aquela casta de demônios só saía com oração e jejum, o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Jejum e oração, oração e jejum, nada mais é do que relacionamento com Deus. Quando você jejua, o jejum ele não mata a tua carne, ele não mata o pecado. Muita gente fala, não, eu vou jejuar para não pecar mais, querido. Isso não funciona, amigo. O que acontece? Quando você jejua, você se torna mais sensível às coisas de Deus. Quando você se abstém do alimento, quando você deixa de comer, você se torna mais sensível às coisas espirituais. Ou seja, você se torna mais sensível à voz de Deus. Quando você ora, orar é diálogo com Deus, é conversa com Deus, é intimidade, não há uma relação sem um diálogo. Muitas pessoas querem se relacionar com Deus, mas não oram. Como que você vai se relacionar com alguém que você não conversa? Você não tem uma relação de amizade? Porque quando nós temos um amigo, nós conversamos com o nosso amigo. Nós nos relacionamos com ele. Nós trocamos ideias. E quando fala em jejum e oração, Jesus estava dizendo isso, olha, existem certos demônios que vêm contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra pessoas próximas nossas, que nós só conseguiremos expulsar esses demônios se nós estivermos tendo uma relação íntima com Deus, se nós estivermos ouvindo a voz de Deus, se nós estivermos tendo esse entendimento das coisas espirituais. Então eu quero deixar essa palavra para você, querido. Que nós possamos ter uma fé crescente, que a nossa fé ela não seja paralisada diante dos problemas e das dificuldades, diante dos demônios que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos parentes, contra as pessoas próximas nossas. Jesus ele te levantou para com autoridade expulsar demônios, pisar cobras e escorpiões. E tudo aquilo que pedires em nome de Jesus será feito, querido. Tenha autoridade, use da autoridade que o Senhor te deu. Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor para que Ele possa te usar nessa terra. Querido, que Deus abençoe tua vida. Não esquece de deixar o teu like aí, não esquece de compartilhar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal para dar uma força para a gente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.